Senhor Jesus, amigo querido, amado irmão, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos vinculados ao seu coração. Muitos foram os ensinamentos que o Senhor nos trouxe. E muitos deles ainda temos a necessidade de refletir. Precisamos, mais do que nunca, abrir os nossos corações, mentes, olhos e ouvidos para compreendermos aquilo que o Senhor nos trouxe há tanto tempo, mas que ainda está vivo entre nós. Cada ensinamento, cada momento importante em que o Senhor se fez exemplo de suas próprias lições espirituais. Por isso, Jesus, que o Senhor, junto conosco, auxilia-nos a caminhar a nossa existência para que, fortalecidos, cresçamos e compreendamos o Pai misericordioso. Então, mais do que nunca, lhe pedimos, fique conosco hoje e sempre, assim seja. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito animados para que a gente inicie esse novo curso, que são os ensinamentos de Jesus, com as suas parábolas. E hoje iniciaremos esse curso falando sobre este tema muito interessante da parábola do semeador. E por que Jesus ensinava por meio delas, não é? Bem, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo pela parábola do semeador. E acredito que poucos de vocês não as conheçam, porque a parábola do semeador é uma das parábolas mais conhecidas, mais faladas, mais populares. Mas vou lê-la em Mateus 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E Jesus arremata: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, o que nós podemos pensar sobre a parábola do semeador?
Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo que Jesus ele falou logo no início, quando ele iniciou a parábola dizendo: o semeador saiu a semear. Quem sabe quem é o semeador? De quem nós estamos falando? E mais, perceberam que o semeador, para ele realizar a sua tarefa, ele precisou sair? Sair da onde? Se nós pensarmos num agricultor, claro que ele precisa sair da sua casa para ir para o terreno propício, para ele jogar as suas sementes e realizar a sua plantação. Também não é assim com o semeador de almas? Para que o semeador ele possa fazer a sua função, ele não precisa sair do seu lar, ele não precisa sair até mesmo de si mesmo para levar às pessoas que estão ao seu redor as sementes que ele possui para dar a elas. Então, se nós, já começo dizendo assim, se nós imaginarmos que o semeador é somente Jesus, nós estaremos sendo muito limitados na interpretação dessa parábola. Todos nós temos condições de nos tornarmos semeadores das verdades que possuímos. Mas para que isso aconteça, necessariamente nós precisamos deixar aquele lado confortável que nós nos detemos quando nos colocamos presos em nossas gaiolas, em nossos lares, e sairmos para levar as nossas verdades. Hoje, por exemplo, em razão da pandemia, nós não temos condições de sair dos... Mas Jesus, naquela época, com certeza, já sabia que para todo trabalhador da Boa Nova, recursos, meios aconteceriam para que nós não ficássemos calados, para que nós pudéssemos levar a quem necessitava, inclusive nós mesmos, porque os primeiros que falam são aqueles que escutam, as verdades espirituais que nos consolam e nos auxiliam no caminhar divino de nossa própria existência. Então, para que o semeador realize sua tarefa, necessariamente ele precisa sair e precisa mais, ele precisa semear. Até onde vai a função do semeador? Pararam para pensar nisso? Porque o semeador, ele tem as sementes, ele tem a verdade, ele tem a palavra divina. Ele a distribui, mas quem a recebe? Quais são os terrenos que recebem essas sementes? Quem são? Não somos nós? Aqueles humildes semeadores também, mas também aqueles que consomem as sementes deste semeador, que recepcionam essas verdades. Mas para que eu possa recepcionar as sementes desse semeador, eu não preciso obrigatoriamente preparar o meu terreno. Pensem, vocês têm, cada um de nós tem um terreno, e sabemos que um semeador passará por nós. O que nós fazemos? Qual a postura que nós temos que tomar?
Será que nós devemos deixar o semeador primeiro chegar para que nós preparemos o nosso terreno? Ou será que nós podemos ir aprendendo devagar, remexendo na nossa terra, adubando a nossa terra, preparando a nossa terra, para que quando ele chegar com as sementes frescas, nós possamos utilizá-las imediatamente? Mas plantar a semente ainda não é germiná-la e ainda não é frutificá-la. Plantar a semente é uma etapa. É a recepção da verdade divina em nós. É a recepção daquilo que nós consideramos bom para a nossa reflexão e vivência. Depois disso, só um minuto, Cristina. Depois disso, é que nós começaremos recepcionando e plantando a semente. Nós enfrentaremos as outras etapas. Fala, meu apoio. Deixa eu sair do mundo. Boa noite, gente. Eu só queria complementar o que você está dizendo, que o semeador é Jesus Cristo, né? E, consequentemente, são todos aqueles que se ocupam com o serviço da proclamação, de espalhar o evangelho, tá? E não adianta o semeador, ele tem que colocar a semente no solo. Não adianta ele ficar com a semente, com a palavra para ele, porque senão não vai germinar nada, tá? Então, o cristão que nós somos, ele é chamado a semeador, e quanto mais a semeadura, tanto será melhor a colheita, né? E, com certeza. E, assim, nem mesmo a gente pode, nós podemos jogar, você está falando nos tipos de solo, tá? Você pode preparar o solo e tudo, mas nem sempre a gente vai ver o que foi semeado, né? Porque a gente passa, deixa a palavra, deixa alguma coisa e vai. Então, assim, a preparação do solo, eu não sei se eu estou sendo bem clara, você pode preparar, mas você, como semeador, vai jogar a semente ali, mas você não vai saber, você que semeou, qual o solo que foi, tá? Porque você vai partir e semear em outras partes. Ajudei? Sempre, sempre. Vamos lá. O semeador maior, a fonte das sementes, para nós que somos cristãos, é Jesus. Com certeza. Eu estava tentando colocar para vocês, logo de início, antes que começassem as perguntas, que além de Jesus, que é o nosso irmão, nós também somos semeeiros. Nós também podemos fazer este papel. Por quê? Porque nós somos filhos deste Pai que semeou. Então, se Jesus ele foi o nosso maior exemplo de como semear as verdades divinas, nós que já temos um contato com os seus ensinamentos, também podemos fazer, igual a Jesus. Lembrando que eu só consigo semear depois que eu recebo a semente. Perceberam? Depois que eu recebo a semente, ela é minha. Se ela chega no meu terreno e o meu terreno não está ainda bem preparado, a semente reagirá de uma forma muito diferente do que se ela chegar no terreno, por exemplo, da Jeane e da Cristina, que já prepararam o seu terreno. Mas como que nós preparamos o nosso terreno? Com todas as experiências que nós temos em todas as nossas vidas.
É assim que a gente vai preparando o nosso terreno, são os nossos aprendizados que vão dando para nós a base para que a gente receba a semente e a enxergue como algo valoroso ou não. Mas mais do que nunca, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu posso ter um terreno pedregoso, com espinheiros, mal preparado ou muito bom. Eu tenho todos os terrenos em mim. Eu não sou um só. Eu não sou só aquele terreno que é pedregoso, eu não sou só aquele terreno que ele tem espinheiros, eu não sou só aquele terreno que tem terra boa para todo lado. Não. Eu sou aquele que possui todos os terrenos em mim, por quê? Porque eu tenho uma gama de aprendizados, uma gama de entendimentos, que para algumas verdades eu as recepciono preparado, e em outras verdades eu ainda vou precisar refletir muito. Então, se eu sou esta pessoa que tenho todos esses terrenos, porque minha vida ela possui várias áreas dentro do meu saber, eu posso dizer que um ou outro terreno irá ou irão me auxiliar neste processo. Uns, para que eu possa compreender o que eu ainda estou aprendiz, aquele que eu ainda não consegui compreender a sua essência, mas que eu tenho uma certa base para eu, diante daquela verdade que eu aceitei aqui, eu possa, às vezes, compreender essa verdade que ainda não está tão clara para mim. E Jesus chegaria com este ensinamento na nossa vida, num momento inoportuno? Chegaria? Será que Jesus ele ia ficar perdendo tempo, já que nós estamos falando desse semeeiro principal, o mestre, ele chegaria com as suas sementes no momento errado da nossa vida? Não. Jesus veio no momento certo e na hora certa da grande humanidade terrena. Se nós ainda não estávamos preparados para recepcionar todas as suas verdades, nós já tínhamos base suficiente para absorvê-la devagar durante os séculos e séculos que viriam. Nós não poderíamos querer estar completamente preparados, por quê? Porque senão ele nunca viria. Nós só iríamos ficar preparados se ele viesse. Porque ele nos traria sementes, ele nos daria todo aquele subsídio para que nós pudéssemos começar a compreender como elas poderiam germinar, como elas poderiam frutificar. Antes, quando nós nos deparávamos com os nossos terrenos, quando nós nos preparávamos com o nosso estado de espírito, vou colocar assim, nós não enxergávamos a paternidade divina para nós. E se nós não enxergávamos essa paternidade divina, nós não éramos divinos. E as verdades espirituais não poderiam ser absorvidas por quem não é divino. Porque, sendo divinos, nós somos eternos. Sendo divinos, nós somos amados. Sendo divinos, nós temos o DNA do Criador. Percebem? No momento em que Jesus ele conta esta parábola do semeador,
Ele fala conosco sobre a função do semeador. Ele fala conosco sobre a ideia de que as sementes, elas alcançariam diversos terrenos. E em razão desses terrenos serem diferentes, as reações, o resultado das sementes nestes terrenos também seriam diferentes. Significando dizer que talvez, mesmo que Jesus trouxesse as mesmas sementes para todo mundo, o resultado delas, em cada lar, em cada templo interior, seria diferente. Por quê? Porque nós já éramos diferentes. Nós já tínhamos experiências diferentes. Nós já tínhamos aprendizados diferentes. Estão me acompanhando? No momento em que ele chega e ele fala que a semente poderia ser igual, poderia ser a mesma, mas como os terrenos eram diferentes, nossas interpretações dessas verdades também seriam diferentes, então o resultado seria diferente. Ele acaba de dizer para nós sobre a nossa responsabilização diante do acolhimento da semente. Ele fala conosco que a responsabilidade do nosso ser não é de quem semeou, é de quem recebeu a semente e iria fazer com ela o que quisesse. Nós. Então, neste momento, Jesus estava dizendo para nós o quê? Ele não estava dizendo que eu dou para você aquilo que eu tenho. Mas não cabe a você fazer o que quiser, não cabe a você fazer suas escolhas, não cabe a você raciocinar, pensar, refletir, absorver, aprender, o que você quiser com aquilo que eu estou te dando. Agora eu puxo para nós. A partir do momento que eu tenho a semente, eu escolho o que eu faço com ela. Se eu escolho buscar compreendê-la, eu estou fazendo o quê? Plantando. Eu estou colocando no terreno. Certo? No momento em que eu resolvo pegar a semente e desconsiderá-la, o que eu estou fazendo com a semente? Ela não está indo para a beira do caminho? Por quê? Porque eu não dei valor a ela. Ela caiu. Ela não era tão importante para mim. No momento em que eu pego a semente e eu fico extremamente feliz de tê-la tido, de ter ganhado a semente, eu queria fazer muita coisa com ela, mas a partir do momento que eu começo a ver a dificuldade de plantar as sementes, eu começo a ver a dificuldade que eu tenho que adubar, eu tenho que molhar, irrigar, eu tenho que fazer tanta coisa. E eu que estava tão feliz com a semente, vendo as dificuldades. Vocês concordam comigo que essa semente, ela foi depositada num terreno que não tinha muita terra? Não criou muitas raízes, porque logo com todas as dificuldades, eu desisti. Eu gostei da verdade. Achei interessantíssima. Até, tentei ali colocar a semente no terreno, mas foi tão difícil. Estava tão difícil lidar com aquilo. Todo dia, irrigando, trabalhando. E aí fazendo, já que nós estamos falando, de uma doutrina espírita, será que isso também não acontece conosco, trabalhadores de Jesus, nessa doutrina espírita? Quantas vezes nós vemos os trabalhadores chegando nas casas espíritas tão empolgados com a verdade nova, sentindo-se tão bem com tudo aquilo que estavam escutando, mas diante das primeiras dificuldades, eles vão desanimando, e se vão.
acontece? Quantas vezes nós mesmos não lutamos a unhas e dentes para não esmorecermos diante dessas dificuldades, mesmo sabendo o quanto isso é importante para nós? Mas olha que legal. Lembra que eu falei que essas sementes são minhas? A partir do momento que eu as recebi, elas são minhas e eu faço o que eu quiser? Então, neste momento, eu efetivamente, eu posso agir com elas do jeito que eu decidir. Fala, Fred. Tá no mudo. A Cristina quer falar que é o seu apoio, depois eu posso falar um negocinho? Claro. Deixa a Cristina falar que ela é o apoio, né? Por favor. Isso que você está dizendo é que a semente chega a brotar, mas a falta de estabilidade das raízes profundas, a falta de seguir a palavra, de acreditar, a planta não tem curta duração, entendeu? A palavra em si tem curta proteção. Então fica tudo muito superficial e rasa. Você entendeu? Que você... O coração, ele está num solo rochoso. Sim, sim, Cristina, é exatamente isso. Ela tem pouco coração, porque eu tenho uma terra nesse terreno. Isso que é legal, gente. Não duvidem disso. Eu já tenho uma terra pequena ainda, preparada, porque ela germinou, a semente germinou. Mas eu ainda não estou me determinando, me responsabilizando por essas sementes que eu estou recebendo. E aí, em razão dessas raízes ainda não serem muito profundas, o que acontece? Eu desisto. Mesmo sabendo o quanto foi tão bom para mim. E aí, tirando a ideia do espiritismo em si, vamos falar sobre a ideia de uma moralidade espiritual. Mesmo sabendo o quanto isso estava sendo importante para mim. Eu não consegui dar vazão, eu não consegui seguir com aquilo ali, porque eu desanimei. Então, as raízes não sendo profundas, eu sigo por outros caminhos. Mas olha que legal, só um minuto, tá, Fred? Mas olha que legal, a semente já fez pouso na minha terra. Em todas as situações. Mesmo que ela tenha sido esturricada pelo sol, mesmo que os pássaros tenham vindo e bicado a semente, eles não pegaram todas. As sementes, elas já tocaram no meu ser. E com as experiências que a vida vai me trazendo, quando eu me deparar com outras sementes, o meu terreno já não está tão desprovido de entendimento. As sementes de Jesus já fizeram abrigo em mim, mesmo que extremamente superficial, mesmo que eu ainda não tenha entendido exatamente o que. Mas já aconteceu, já tive contato. O meu ser divino já reconheceu alguma coisa naquilo ali. Percebem? Fred? Eu vou deixar a minha fala para depois, porque, assim, ela, talvez você vá comentar lá na frente, mas eu posso falar um comentário que fizeram aqui. Acho que o problema não está na semente, mas sim no solo que eu tenho. Vamos tirar a palavra problema, porque se nós encararmos que o problema é o solo, nós estamos dizendo que nós somos o problema. Nós não somos um problema, nós só somos ignorantes do quanto essas sementes são preciosas para nós. E se Jesus
que aí eu vou botar bem direcionado, se Jesus entendeu que nós seríamos um terreno, que poderíamos ter o contato com as suas sementes, por isso que a verdade chegou até nós, por isso que a vida trouxe essas verdades até nós, a gente às vezes nem sabe como, é porque nós já estamos num processo de absorção dessas verdades, mesmo que seja inicialmente, mesmo que seja um processo ainda muito lá atrás. Então, talvez para poder comentar, né, o comentário, eu só diria que, claro, que o problema não é o semeador. O semeador sabe o que faz. Mas nós, que ainda ignoramos a importância dessas sementes, vamos fazer com elas aquilo que nós achamos que devemos fazer, inclusive jogar fora. Elas não são minhas? E se são minhas, se eu entendo que elas são importantes, se eu entendo que elas estão fazendo uma enorme diferença na minha vida, a partir do momento que eu as coloco no terreno, me responsabilizo por elas na minha vida, neste momento eu começo a dar a minha oportunidade de frutificar essas sementes na minha vida, fazê-las germinar, fazê-las produzir. E aí? 3 etapas, dentre tantas outras. Fala, Fred. Olha só, me desculpa, mas você vai ter que me ajudar, porque eu entendo a função do semeador, e eu entendo que essas sementes podem até ser desprezadas por nós, elas caem em solo fértil ou não. Ou seja, a gente pode pegar a semente, segurar, descartar, plantar. Em alguns casos ela vai germinar, vai dar uma planta, vai dar fruto, vai dar outras sementes. Ok? Até eu entendo. Mas Paulo foi muito sábio quando ele falou assim, que a função do cristão seria garantir a reconciliação daqueles que, entre aspas, estão desviados com Jesus, entendeu? Pelo que você está me trazendo aí, a importância do semeador é que ele continue sempre semeando e que nós também, quando tivermos uma condição mínima da nossa semente germinar, nós podemos semear no quintal do próximo, entendeu? Será que é isso que eu estou entendendo? Sim. O que eu estou dizendo para todos vocês é que nós também somos semeadores. O que eu estou colocando para vocês é que a partir do momento que eu recepciono as sementes, mesmo que eu as tenha pego e jogado fora, essa experiência para mim já me dá um amadurecimento para que eu possa passar isso para os outros. Porque qualquer experiência minha, qualquer uma, me dará condições para que eu possa revelar às pessoas que estão ao meu redor aquilo que é bom ou não tão bom. E as pessoas que estão ao meu redor enxergarem aquilo que é bom ou não tão bom que eu estou propagando. Porque ao contrário do grande semeador, e aqui eu estou falando de Jesus, porque somos cristãos, ao contrário do grande semeador, nós somos semeeiros aprendizes. E que com as experiências que tivermos, nos tornaremos bons em algumas semeaduras, em outras não. Nos tornaremos experientes em determinadas semeaduras, em outras não. Até que nós angariemos tanta experiência que nós nos tornaremos o Jesus de 2000 anos atrás. Caminhando e aprendendo. Nos permitindo plantar a semente que recebemos, no terreno que nós tivermos, deixarmos que essa semente germine,
preparando e repreparando a nossa terra, para que essa semente, germinando, ela possa crescer e frutificar. A responsabilização, a partir do momento em que recebemos a semente, daí para frente é toda nossa. Jesus já fez a parte dele. Enquanto mestre nos aprendizados. Porque em outras funções, Jesus continua fazendo o que precisa fazer. Talvez nos salvando todo dia. Através desta vida sábia que o grande universo nos proporciona sempre. Quer perguntar, Fred? Posso, então? Tem uma perguntinha aqui legal. Olha só. Vamos levar assim, fisicamente falando. Depois que semearmos, a planta cresce e dá frutos. E a partir dos frutos, nós obtemos mais sementes, as quais eu posso distribuir. É assim que funciona. Nós teríamos que esperar o resultado do plantio para levar as sementes obtidas ao próximo, ou podemos distribuí-las sem que elas germinem em nós? Então, vamos lá. Para que a gente considere que nós recebemos as sementes, no mínimo nós precisamos ter feito um processo. Que processo? Pensem bem. Para que nós possamos receber a semente, obrigatoriamente nós precisamos ter tido pelo menos um processo. O primeiro processo foi de uma aceitação. Mesmo que posteriormente eu pegue essa semente e jogue fora, mas eu a recebi. Eu aceitei. No momento em que eu aceitei, até para que eu possa jogá-la fora, obrigatoriamente eu preciso raciocinar. No mínimo dizendo, isso aqui eu não quero para mim na minha vida, então eu descarto. Então, a partir do momento em que eu recebo a semente, eu nunca conseguirei entregar esta semente sem essa semente ter feito alguma diferença na minha vida. Agora, vou pegar lá uma ferida. Vocês podem estar pensando assim, mas nós vemos tanta gente propagando a palavra do Cristo e não vivenciando aquilo que ele ensinou, não é? Porque, a princípio, quando a gente vê essas pessoas propagando a palavra do Cristo e na sua vida particular fazendo tudo ao contrário, enganando as pessoas, ludibriando-as, ou outra qualquer coisa, a gente diz, ele recebeu a semente, mas esta pessoa que toma esse tipo de atitude, ela ainda não compreendeu a verdade por trás do ensinamento. Então, aquilo que ela está passando para as pessoas, que ela está levando a essas pessoas sem vivenciar efetivamente ao outro, ela está sendo, entre aspas, usada pela vida para levar a palavra divina, mas ela estará 50 milhões de vezes responsável por tudo aquilo que ela está fazendo de errado, sabendo de uma verdade. Sabendo, entre aspas. Se eu não respondi, a pessoa ela pode perguntar de novo. Fala, Fred. Mais uma perguntinha aqui. Eu posso entender o solo como meu livre-arbítrio? Você pode entender o solo como você. Você pode entender o solo como seu estado, você como ser. E toda a reação, o ambiente necessário para que esta semente ela germine, que vem de você baseado nas suas escolhas, no seu livre-arbítrio.
Então, o solo somos nós, que nos tornaremos semeadores. Mas o solo somos nós, que possuímos o livre-arbítrio. Então, é como se fosse mais ou menos o seguinte, usando de um exemplo muito material, é como se você tivesse vários tipos de solo, e a semente é a mesma, você coloca em cada um, e aí o solo, ele vai germinar segundo aquilo que ele tem dentro de si, concordam? Se um está mais adubado, se um foi mais irrigado, se isso, se aquilo, se aquilo outro. A semente, ela brotará segundo o ambiente mais propício para que ela possa fazer isso. Este ambiente mais propício somos nós, nos adubando, nos irrigando, nos preparando para agir através das nossas livres escolhas. Vamos, Fred? Tem mais algum? Vamos, temos mais duas por enquanto. Muito antes de nos reconhecermos semeadores, devemos nos tornar boa terra ou tudo ocorre ao mesmo tempo? Se nós buscarmos nos tornar a boa terra, no sentido real da palavra, aquela perfeita, nós nunca seremos semeadores. Porque nós não somos seres perfeitos ainda, nesse contexto de seres criaturas. Então, o que eu digo? Nós não precisamos hoje ter a noção exata de que tipo de terra nós somos, mas nós precisamos saber o que nós queremos. Se nós entendermos que nós queremos o melhor para nós, o mais consolo, mais entendimento, tudo isso, nós daremos condição à nossa terra de se preparar para ser essa boa terra. Enquanto isso, estamos semeando. Por exemplo, a maioria dos palestrantes espíritas que vocês conhecem, se vocês perguntarem para eles se eles são pessoas que praticam tudo o que eles dizem, né? Eles vão dizer, não, claro que não. Por quê? Porque todos eles receberam a verdade. Todos eles plantaram as sementes. Mas agora eles estão naquela fase do adubar, irrigar, tentando fazer com que eles consigam aplicar esta verdade na vida deles. Enquanto isso, o que eles fazem? Eles levam às pessoas aquilo que hoje eles sabem que é certo, mas que talvez eles tenham tanta dificuldade quanto estas pessoas de colocar em prática. Então, não devemos esperar para que as circunstâncias elas estejam propícias para que a gente possa fazer as coisas. Não! Façamos as circunstâncias propícias para que a gente possa fazer as coisas. Criemos as circunstâncias propícias, porque quando nós desejarmos isso, a vida vai nos auxiliar. A vida nos dará condições para que a gente possa realizar a boa tarefa junto ao irmão que necessita de nós. Não duvidem disso. Vamos lá, Fred? Está no mudo, Fred. Perdão. Eu, como semeadora, posso semear coisas ruins e no solo que ela cair e germinar, eu sou tão responsável quanto aquele que permitiu germinar. É uma pergunta. Quer que eu leia de novo? Leia. Vamos lá. Eu, como semeadora, posso semear coisas ruins? Primeira pergunta. Depois. E no solo que ela cair e germinar, eu sou tão responsável quanto aquele que permitiu germinar? Então, o que é você germinar coisas ruins? Né?
Vamos pensar um pouquinho sobre isso? É claro que eu posso ter consciência e optar por realizar tomar algumas atitudes que eu já tenho consciência que eu não deveria fazer. Posso fazer isso. Então, por exemplo, hoje ninguém pode dizer que não sabe que é errado matar alguém. Ok? Então, se eu sei que matar alguém é errado, se eu matar alguém, eu tenho consciência de que fiz algo errado. Mas quais foram as justificativas que eu tive para realizar isso? E observem qual foi a palavra que eu usei, justificativa. Muitas vezes nós agimos de uma forma errada porque nós temos justificativas, ao nosso ver, razoáveis, para que nós possamos agir no delito. Então, vamos lá? Aquele irmão que sabe que o irmão tem um pacote de bala dentro do armário dele, um pacote de bala que ele ganhou que é dele, e o irmão vai e assalta o irmão em seu pacote de balas. Prefiro colocar um exemplo assim, mais bonitinho. Este irmão que fez isso, ele não sabia que era do irmão? O irmão que pegou as balas, ele não sabia que estava errado? Não era do irmão dele? Era. Mas você pode ter certeza que se o pai e a mãe perguntar para este filho por que ele fez isso, ele vai dizer, porque eu estava querendo, porque eu ia morrer sem comer a bala. Ou seja, todas justificativas para dar um argumento para a sua atitude equivocada. Entendem? Então, neste momento, se eu estiver semeando este algo ruim, na maioria das vezes, eu estarei fazendo isso acreditando-me justificada. Acreditando que eu tenho direito de fazer isso. Então, agora eu vou dar um exemplo um pouquinho pior. Aquelas pessoas que ludibriam outras, sabendo que as farão passar necessidade, mas ainda assim, na vontade delas quererem enriquecer, elas não se importam que a outra vai passar necessidade. Se você perguntar por que elas fazem isso, elas vão dizer, elas têm justificativa. Porque eu quero ficar rico. Porque eu mereço ficar rico. Porque eu quero ter uma vida boa. E o fato delas estarem usando destes argumentos, dão a ela, mesmo com todas as verdades espirituais ditadas por elas, a razão para que elas possam continuar fazendo. Não temendo, e aí é o que acontece, porque elas falam muitas coisas, mas elas não temem a sua responsabilização pelas suas ações. Então, só um minuto, Cristina. Então, estou dando um exemplo, por exemplo, de representantes religiosos que fazem seus fiéis passarem necessidade para que eles tenham, às vezes, uma situação mais rica. Falo desses representantes porque eles levam a palavra de Deus aos seus fiéis. Por isso que eu estou usando esse exemplo. Se eles falam a palavra de Deus, era para eles saberem o que estão falando, mas mais importante para eles é o bom viver material. Só que a lei divina incidirá sobre cada um de nós, segundo o nosso entendimento das verdades.
Então, alguma coisa será cobrada deles, com certeza, segundo sua própria consciência espiritual. Fala, Cristina. Você vai falar algo sobre a analogia entre o solo e o coração? Porque eu estou vendo muito as pessoas perguntarem a respeito do solo, se pode produzir alguma coisa ruim, alguma coisa assim. Você quer falar sobre essa analogia? Posso? Pode. Tá. É porque essa parábola, ela deixa clara, para mim, deixou clara a analogia entre o solo, tá, e o coração. Porque o alvo da pregação da palavra em si, ela não vai apenas para a mente da pessoa, ela tem que germinar no coração, entendeu? Ok. Então, o que você está chamando de coração seria o amor. Seria o amor, ou o solo. Que não adianta o coração estar fechado, tá? A pessoa está pregando o evangelho e não tem solo, não tem. O coração está fechado, não tem o solo para a planta, para o amor, para a palavra poder germinar, entendeu? Sim. Então, assim, devemos ter oportunidade. E quem conhece o nosso coração mesmo é o Senhor, né? É Deus, tá? Por isso que Paulo, o apóstolo, aí eu vou, que é meu fã, eu e Joel, né? Somos fãs de Paulo, ordenou a Timóteo, né? Para que pregar, que seja ou não oportuno, ou seja, para que ele vá, porque o solo, não existe o solo ruim em si, tá? Porque toda palavra, ela vem do coração, entendeu? O coração, no caso, seria o solo. Você desculpa eu ter introduzido isso, eu não sei se você iria falar, não. Não, tudo bem. Você é meu apoio. É porque estou falando tanto em solo e coisas ruins. Eu ia chegar no amor, eu não tinha entendido do coração, mas muito perfeito. Me perdoe. Você trouxe uma introdução muito legal sobre essa ideia, né, da representatividade do amor, né? Nós só conseguimos compreender os ensinamentos de Jesus, as verdades espirituais, que são, isso é o que a gente está falando, que é a palavra. Nós só conseguimos entender isso se nós estivermos abertos para recebê-las. Como que eu posso estar aberto para receber alguma coisa? Primeiro, Cristina, eu preciso estar aberto para entender aqui. Porque se eu não estiver com a minha mente, meu raciocínio aberto para uma novidade, eu não a raciocínio, eu a descarto. Normalmente é isso, porque nós tendemos a evitar o novo. Mas se o meu coração, se o meu ser estiver necessitado de sentir-se consolado, amado, ele vai dar à minha mente toda a abertura para que eu possa recepcionar a palavra divina, que são as verdades espirituais. Percebe? Então, para que nós possamos receber, fazer germinar e frutificar tudo aquilo que nos fará chegar até o Pai. E é para isso que o semeador existe. Para que nós cheguemos ao Pai. E em razão disso, eu preciso estar em consonância com o Pai. E eu só consigo isso se eu for uma pessoa amorosa. Olha a diferença. Eu preciso ter amorosidade. Por que amorosidade? Porque quando o ser amoroso é aquele que exercita o amor.
é aquele que extravasa o amor. Então, não é só ter amor. Eu preciso ter essa amorosidade para comigo e para com o próximo. Percebem? Então, foi perfeita a sua colocação, Cristina. Nós, quando pensarmos no solo, nós temos que, pelo menos, é essa ideia que eu estou tentando trazer para vocês, nós somos o solo em todo o nosso ser, em mente, em coração, em divindade. Por isso que eu disse que nós somos uma infinidade, vários estados de solo. Porque nós não somos só solos bons e adubados. Nós também somos solos secos em alguns momentos, pedregoso. Lembram que eu falei no início? E dentro desses terrenos, aonde eu ainda não consegui transformá-los em solos bons, é que eu precisarei aplicar minha amorosidade. Com certeza. Eu não sei se eu respondi. Fred, me ajuda. Eu não sei se eu respondi. Ela pode falar. Respondeu. Respondeu, Cristina? Não sei se eu respondi. Eu tenho uma pergunta, Adriana. Como semeadores, nós não deveríamos exigir que o solo do outro esteja preparado, mas é difícil quando o próximo é alguém que amamos? Como lidar com isso? Nós não podemos exigir nada do outro, senão nós não seríamos amorosos. Primeira coisa. Nós não podemos exigir do outro que ele esteja preparado para as nossas verdades. Nós não sabemos o que ele caminhou. Muitas vezes nós não sabemos o que nós caminhamos para receber essas verdades. Não foi esse o exemplo que Jesus nos deu. Tanto não foi este que o que ele fez? Nos ensinou por parábolas. Porque ele sabia que no momento que nós recebêssemos as sementes, a gente não ia saber o que fazer com elas. E para que a gente não se assustasse, pegasse as sementes e jogasse fora, ele nos contou parábolas. Jesus não exigiu de nós que nós estivéssemos preparados para receber as sementes. Podemos até dizer porque ele já sabia quem nós éramos, ok. Mas é o exemplo que ele quis nos dar. Nós não podemos exigir daqueles que nós mais amamos, porque aí seriam aqueles que nós estaríamos agindo com menos amorosidade para com eles. Agora, a sua pergunta foi fenomenal. O que a gente faz? Puxa os cabelos, se desespera, chora pra caramba, quando a gente percebe que aquela pessoa que a gente ama demais está indo pelos caminhos errados. Eu diria, Cristina, que o que nós precisamos fazer foi o que Jesus fez. Colocar o verbo junto com as ações. Porque nós só aceitamos Jesus porque ele fez o que fez. Jesus, ele chamou a atenção da gente por tudo que ele fez, mas porque ele era coerente com aquilo que ele ditava. Então, quando nós formos coerentes com aquilo que a gente dita para o outro fazer, ele vai olhar e vai perceber, poxa, isso é legal. Porque senão, nós não vamos ter condições alguma de, não sendo exemplo, exigir do outro. Palavras voam ao vento. Nossas ações, elas se firmam numa terra, na pedra, né? Construção na pedra é melhor do que na areia, não é isso? Percebe, Cristina? Eu sei que é dura essa resposta, principalmente quando a gente tem pessoas, como eu disse, que a gente ama e que a gente está vendo que a pessoa está indo por um caminho equivocado, mas, ainda assim, nós não podemos agir de outra forma, ou até colocando de uma forma diferente. Podemos, vamos falando aquilo que a gente acredita, mas sejamos humildes o suficiente para chegar para essas pessoas que nós queremos que elas mudem e dizer, vamos mudar juntos. Porque se nós começarmos a dar
sabe, pomposamente as verdades para as pessoas, mas faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso já não cola mais. Então, sejamos exemplos, falemos aquilo que a gente acha que é verdade e vamos fazer a proposta, vamos mudar juntos. Eu não consigo fazer isso ainda, mas eu vejo em você uma potencialidade que talvez eu vou demorar mais do que você, mas eu sei que isso é melhor para mim. Isso seria servir de exemplo, né? E aceitar o livre-arbítrio do outro. Seria isso? Isso é servir de exemplo e aceitar o outro como ele é. Em razão disso, aceitar as suas escolhas. Aceitar que ele tem livre-arbítrio. Percebe? Porque tem muito disso também. Quando nós estamos falando com o outro que nós desejamos que ele mude, em muitas situações nós estamos dizendo para o outro que nós não o aceitamos como ele é. Para que nós possamos aceitar essa crítica do outro bem, a gente precisa entender o porquê. O que tem em mim que ela não gosta? Se a conversa, se a semeadura é uma semeadura amorosa, a pessoa tem mais capacidade para que ela possa, entendendo os seus motivos, perceber o porquê de você achar que a pessoa precisa fazer uma mudança para ela não cair, não sofrer no futuro. Amorosidade. Fala, Fred. Vamos lá. O senhor Arlindo vai falar, mas antes, depois que você respondê-lo, eu só gostaria que você me esclarecesse mais o porquê de falar em parábolas, porque assim, eu comecei a entender, mas eu preciso entender mais um pouquinho, pode ser? Com certeza, eu vou entrar nesse assunto agora. Mas o senhor Arlindo, ele resolvi colocar depois. Uhum. O seu Arlindo. Vamos lá, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Então, os esclarecimentos que está sendo dados aí, eu refleti quando eu li o Evangelho e entendi da forma que você já falou aí 2 vezes, que nós viajamos por toda essa estrada aí, né, da semeadura, né? No caminho, no espinho, na pedra e no terreno bom, por aí afora. Aí eu fiquei querendo eliminar aquela que caiu no caminho que o passarinho comeu. Eu não sei se eu estou certo, mas eu eliminei. Porque eu divido em 2 situações, o que nós estamos conversando. Uma é a semente que eu recebi, e outra é a semente que eu vou semear. A semente que eu vou semear são as minhas ações, né? Tolerância, paciência e outras coisas mais, né? Então, a semente que cai no meio do espinho, eu ainda posso recuperar. Antes dela ser sufocada, eu posso lá recuperar. Aí caiu na pedra, ela vai, aquela raizinha, né? Fraca, mas ela vai se movimentar, e antes que ela apague, eu vou lá, pego ela para botar num terreno bom. Essa é uma analogia que eu fiz aqui para mim, entendeu? Mas agora, o senhor pode concordar comigo? Só um minuto, senhor Arlindo. O senhor pode concordar comigo que para o senhor poder fazer isso tudo, o senhor tem que conhecer o seu terreno? Perfeito. Tem que pegar todas essas sementes no espinheiro, na que tem pouca terra. O senhor não precisa conhecer o seu terreno? O senhor não precisa saber que na beira do caminho o senhor pode perder as suas sementes porque os pássaros podem vir? Essa aí que está me batendo na cuca aqui, que eu queria eliminar ela. Né? Mas eu acho que não posso eliminar não, né?
Uma hora o passarinho pode chegar lá e pegar. Porque o que acontece é o seguinte, o senhor precisa, é importantíssimo isso, que o senhor acabou de falar, isso é importante para as pessoas entenderem também. Às vezes a gente acha que, mas se caiu ali, eu posso pegar de volta. Claro que pode, mas antes, para que eu possa pegar de volta, primeiro, eu preciso entender o valor dessas sementes, porque senão eu vou deixar para trás. Eu preciso conhecer o meu terreno, porque às vezes eu posso achar que aquele terreno cheio de pedra, ainda assim ele é profundo o suficiente para que as minhas sementes caiam, elas germinem. Fruto. Eu posso não conhecer bem os meus terrenos. Eu posso achar que o meu espinheiro está controlado e que eles não vão sufocar aquelas sementes que caíram. Só que eu só vou perceber isso se eu não tenho todos esses entendimentos. Eu só vou perceber isso quando tudo estiver acontecendo. Os pássaros vindo, eu estou falando, ai meu Deus, ali tem semente, espera aí que eu vou lá buscar. O espinheiro crescendo e só atento, olha a história, atento, só falar, meu Deus do céu, aquilo ali vai ficar muito grande, eu preciso podar os espinheiros, porque a semente já está lá. São os espinheiros que o senhor precisa podar. Já a terra, que ela é rasa, o senhor entendendo, percebendo que ali a semente está com dificuldade em crescer, o senhor vai ter que tirar para replantar em outro lugar. Mas todos os exemplos que eu dei, o senhor não precisa estar atento? O senhor não precisa estar prestando atenção na sua vida? Precisa. É isso aí. Eu preciso ter aquilo que Jesus falou no final da parábola. Deixa eu pegar aqui para vocês, para falar na língua dele. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Percebe? Respondi? Respondeu, tá bom. Que bom. Fala, Fred. Vamos lá. Olha só, tem perguntinha aqui. Será que para que o solo do coração se torne fértil, seja necessário o adubo das experiências e da dor, podendo levar séculos? Essa é uma. Deixa eu responder uma. E a outra? Pode falar ou quer você responder essa primeiro? Hein? Tem mais uma. Você quer responder? Eu quero responder essa primeiro. Por favor. Até esqueci, Fred, agora você vai ter que repetir. Vou fazer, vamos lá, desculpa. Será que para que o solo do coração se torne fértil, seja necessário o adubo das experiências e da dor, podendo levar séculos? Das experiências, com certeza. Levar séculos depende do seu querer e do seu livre-arbítrio para querer absorvê-las ou não. E você... Você vai repetir a pergunta, eu perdi a parte. Fala. Posso? Sem problema. Será que para que o solo do coração se torne fértil, seja necessário o adubo das experiências e da dor, podendo levar... E da dor, era isso que eu queria lembrar. E da dor, ela é necessária enquanto nós acreditarmos que ela é. E isso que eu não queria perder, para poder responder. Enquanto nós acreditarmos que a dor é um instrumento eficaz para o nosso crescimento, enquanto nós acreditarmos que a dor, ela nos dará todas as ferramentas para que eu pare, reflita e siga em frente, então é a dor que a vida vai me trazer para que eu possa fazer tudo isso. Quando eu começar a perceber que eu não preciso da dor, que eu posso encarar as circunstâncias da minha vida com muito mais certeza da justiça divina, tudo que é dor, que eu encaro hoje como dor, deixará de ser, e ela se tornará simplesmente circunstâncias para o meu crescimento. Então, eu não preciso da dor, mas enquanto eu achar que é pela dor que eu cresço, será a dor necessária. Segunda pergunta.
está no mudo. Aproveitando a pergunta do senhor Arlindo, essa pergunta foi em cima dos pássaros, né? Os pássaros que vêm e comem podem ser entendidos como os prazeres e as tentações da vida? Nós podemos encarar os pássaros com esse sentido também. Nós podemos encarar os pássaros, por exemplo, como situações inesperadas que nós não estávamos acreditando que poderiam acontecer, por exemplo. Nós podemos encarar os pássaros como todas as circunstâncias que nos provam, nos colocam à prova das verdades que a gente disse que queria abraçar. Sim. Teve na Bíblia, também em Mateus, Jesus, essa foi a única parábola que Jesus ela trouxe um pouco de ensinamento, um pouco de explicação sobre essa parábola. E Jesus, ele falou, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Agora eu também não vou achar, mas você pode entender os pássaros de várias formas, porque o interessante dos pássaros é que eles são uma representação muito ativa. Se vocês observarem, o espinheiro cresce, mas ele cresce devagar, concorda? Num terreno ali pedregoso, quando você planta uma semente e quando ele tem pouca terra, você leva tempo para perceber que aquela semente ela não vai germinar direito como deveria. Mas os pássaros não. Os pássaros, eles são visíveis e muito ativos no processo de arrancar a sua semente. E como eu tinha falado desde o início, lembra? A partir do momento que eu ganho a semente, tudo que acontecer com a minha semente estará baseado no meu querer, na minha livre escolha, porque ela é minha, eu faço o que eu quero. Se eu deixei as sementes na beira do caminho e os pássaros chegaram ao ponto de poder pegar as sementes, então vocês imaginam, são extremamente ativos nisso. Cristina, quando você levantar o dedo, você tem que levantar na frente da tela, você está botando do lado e eu não estou enxergando. Pode falar, Cristina. A respeito dos pássaros, eu não sei se eu vou colaborar muito, mas na parábola em si, eles representam, pelo que eu li tudo, a força do mal, entendeu? Mas eu não quero essa representatividade. Não. Está vindo como um tentador e tudo, então... Eu não quero. Sabe por quê, Cristina? Eu não encaro isso como a força do mal. Eu encaro isso como experiências de vida. Isso. Uma força do mal, eu estaria em combate mano a mano com Jesus. Não. Eu não aceito essa denominação. Eu não falei isso exatamente porque eu não aceito essa definição. Não existe a força do mal, existe o nosso querer aceitando aquilo que a gente acha que é verdade ou não. Existe a nossa escolha e a nossa ignorância para nós fazermos uma real análise daquilo que é valoroso para nós. Entendeu? Entendi. Eu entendi o que você falou. Seria interessante, mas eu não concordo com esse conceito. Por isso que eu não falei. Foi tá ótimo. bom? Tá ótimo. Acabou, Fred? Posso falar um pouquinho sobre as parábolas? Ou tem mais pergunta? Peraí. Não tem mais pergunta. Pode falar das parábolas, sim. Posso? Pode? Então, olha que interessante, gente. Por que eu resolvi primeiro falar sobre toda uma parábola, para depois explicar por que Jesus, ele falava por parábolas. Porque da mesma forma que nós imaginamos agora, e nós começamos a compreender melhor a ideia do semeador, a gente começa a entender por que Jesus precisou falar por parábolas. Jesus, ele falava por parábolas porque ele entregava para a gente a semente.
e não o milho, a soja já criada. Percebem? Ele nos dava a semente do milho, ele nos dava a semente da soja, mas ele não nos dava a plantação pronta. E por que não? Porque se nós recebêssemos um terreno com todo o milho, com toda a soja, já ali plantadinho, tudo muito amarelinho, gente, soja é amarelo, né? Então, tudo amarelinho, na hora que a gente fizesse a colheita daquilo ali, depois disso a gente ia saber plantar. Então, Jesus, ele nos falou por parábolas. Por quê? Porque a parábola, ela estaria apta a ser escutada e enxergada por aqueles que estivessem naquele momento com olhos e ouvidos para entender. E com o passar das nossas existências, cada um de nós, escutando as verdades dele, que seriam eternas, porque são verdades espirituais, universais, e que não mudam nunca, imutáveis, nós nos deparando com as sementes que Jesus plantou lá 2000 anos atrás, nós pegaríamos as sementes e tentaríamos a nossa plantação. Se eu não explicasse para vocês o que é a parábola do semeador, que é aquele que tem as suas verdades, o semeador principal tem as verdades divinas e traz para nós como mestre as verdades para que nós nos tornemos no devido tempo os semeadores dessas mesmas verdades, através das nossas experiências e aprendizados. Vocês não conseguiriam entender que essas parábolas nada mais são do que a semente. Uma semente que fica palpável para nós, porque são situações, mesmo que vocês imaginem, situações do século em que ele vivia, mas ainda hoje você consegue compreendê-las na realidade material nossa. E aí, sendo palpável, a gente consegue, como dizia Joel, colocar pé a pé, pé no chão, e a gente consegue começar a interpretar aquilo que Jesus queria nos ensinar. Jesus falava por parábolas, porque se ele trouxesse a verdade nua e crua, primeiro, nós não íamos compreender, nós não íamos enxergar o que ele estava falando. Segundo, aqueles que tinham condições de entender pela simplicidade, não iriam conseguir entender pela complexidade das verdades. Não que as verdades sejam complexas, mas a partir do momento que eu não sei o que é um logaritmo, se você me explicar, se você me apresentar o logaritmo, eu não vou saber o que é um logaritmo. Por isso é complexo. Mas a partir do momento que me explicam como se faz, aí fica simples. As verdades espirituais, elas têm essa simplicidade. Quando nós as vivenciamos, essas verdades se tornam simples. Fora disso, Jesus estaria complicando para um povo que ainda era ignorante e para todos os povos até então, até que nós tivéssemos condição, depois de muitas descobertas científicas e tal, para conseguir compreender o que ele queria dizer. Hoje, por exemplo, muitas coisas a gente consegue compreender por causa das descobertas científicas, mas pela simplicidade das suas parábolas. E compreendemos pelas descobertas científicas porque nós tivemos as parábolas em nós, tocamos nessas verdades, elas nos preencheram de alguma forma, mesmo que a gente as tenha jogado fora depois. Percebem?
Jesus falou por parábolas porque existiam muitas pessoas ainda com os olhos e com ouvidos fechados. Desculpem. E para essas pessoas ainda não era tempo. Percebem? Então, para aqueles que estavam preparados e para aqueles que vão se preparando, as verdades vão sendo descortinadas através de um ensinamento por parábolas. Eu espero que eu tenha trazido para vocês uma visão simples. O que eu entendo sobre a parábola do semeador e do porquê Jesus falou por tantas parábolas. Quero que vocês escutem uma parte de Mateus, Mateus 10 a 17. Mateus capítulo 3, versículo de 10 a 17. Olha o que é dito. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Percebem? Existe nessa passagem, já que eu tenho um tempinho, eu gostaria de falar com vocês, nessa passagem, existe uma passagem que eu, sempre quando eu ouvi, eu achava extremamente injusta, que era essa, que ele fala que aqueles que têm ganharão muito e aqueles que não têm será tirado até o que tem. Eu sempre escutei essa passagem, eu sempre fiquei assim, eu ficava injuriada com isso que ele falou. Poxa vida, se tem e ainda é retirado o que ele tem, mas hoje eu consigo compreender. Porque se nós que temos a semente, que ela nos pertence, nós deixamos cair à beira do caminho, deixamos que os pássaros as comam, se nós deixamos que o espinheiro as sufoque, e se nós deixamos que elas morram porque estão em terreno com pouca terra, tudo o que essa semente veio para nós acabará sendo tirada. Por quê? Porque para que eu possa rechaçar uma verdade divina, possivelmente eu vou ter que me convencer de uma outra verdade para sufocá-la em mim. Pensem nisso, tá bom? Eu espero que todos vocês possam raciocinar e refletir muito sobre o que nós falamos hoje. Espero que eu possa, como eu disse, ter acrescentado alguma coisa em vocês sobre essa passagem e que Jesus, ele possa estar sempre nos acompanhando, sempre, para que nós, fortalecidos, consigamos entender as suas parábolas, entender os seus ensinamentos, nos enxergar como semeadores, mesmo que humildes, mesmo que ainda com poucas sementes,
para que nós possamos levar a cada uma das pessoas que estão ao nosso redor, o nosso exemplo, através da nossa palavra. Palavra que são verdades divinas, ainda para nós, que ainda serão, dentro do nosso conceito, transformadas pela verdade maior, que é o do Cristo, que é de Deus. Tá bom? Fiquem em paz, que Jesus esteja com todos nós. Cris, eu gostaria que você fizesse a oração final, por favor. Pai, obrigada por mais uma noite maravilhosa, com ensinamento que encheu nossos corações. E que nós tenhamos, Pai, ouvidos para ouvir, tá? Porque o ouvido e o coração estão próximos. E na espiritualidade, não. Nem sempre a palavra de Deus é ouvida quando chega ao coração. Ouvir é bom, mas a semente, a sua palavra, Pai, precisa encontrar guarita em nosso coração. Do contrário, não seremos bons semeadores. Façamos de nós, Pai, bons semeadores, semeando a sua palavra com os nossos exemplos, com as nossas posturas. Esteja, Pai, sempre conosco, aqui, agora e sempre, abençoando cada lar. Que assim seja.